Eu tinha muito medo de passar pela depressão. Eu só ficava deitada, eu não comia, eu não tomei a atitude correta. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Marley Moraes e nesse vídeo eu vou falar sobre como eu venci a depressão e a ansiedade. Início de conversa, eu já quero te antecipar uma notícia muito boa. Se você tá vivendo um momento semelhante ao que eu vivi um dia, vai passar. Quanto mais rápido você entender o cenário atual que você está e compreender, trazer clareza para o cenário que você deseja, para o cenário que você merece estar, mais rápido você vai entender os passos que você precisa dar em direção a esse novo cenário. Quando a depressão começou a chegar na minha vida, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu sou muito ruim de data, mas pelo que eu tô trazendo na memória é isso, ela começou de uma forma bem sucinta, bem pequenininha ali, e ela foi crescendo ao longo do tempo, porque eu não tomei a atitude correta. Eu dei as costas para aquela situação, eu não queria enxergar, ou na verdade eu não queria aceitar que eu estava naquele cenário. Eu não aceitava aquilo sobre a minha vida. Como assim? Eu sempre fui tão feliz, sempre animada, sempre amei a vida, sempre fui muito ativa. Como assim? Vivendo um cenário desse? Sim, eu tô vivendo essa doença, não aceito. Eu não aceitava, esses eram os meus pensamentos. Toda vez que alguém falava essa palavra depressão perto de mim, que eu vi um vídeo, um testemunho, alguém falando sobre o assunto, eu fugia, eu tampava meus ouvidos, eu não queria ouvir. Eu tinha muito medo de passar pela depressão. E eu passei. Eu tinha muito medo, só que isso foi uma ignorância da minha parte. Eu quis ignorar aquele fato, aquela realidade, e aquilo foi crescendo e foi aumentando. Além da minha dificuldade de aceitar, teve também um preconceito pela minha fé em Deus e pela certeza de que Deus, ele cura qualquer situação. Inclusive, eu já vivi várias experiências de cura com Deus. Eu acreditava que eu ia orar, que eu ia buscar, que eu ia jejuar e aquele cenário ia passar. Só que a minha experiência é que eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu li a palavra, eu ia na igreja. A situação, ela não era curada. Pelo contrário, ela estava aumentando. Até que eu comecei a pesquisar sobre o assunto e eu percebi que o que estava acontecendo comigo era uma situação neuroquímica. Eu precisava buscar ajuda. Eu vivi os piores cenários que a depressão pode levar uma pessoa. Eu tive uma fase que eu não conseguia sair da minha casa, eu só ficava deitada, eu não comia, não trabalhava, eu não fazia absolutamente nada. A única coisa que eu fazia no meu dia era tomar banho e orava. Eu não tinha ânimo nenhum pela vida. Pelo contrário, eu não encontrava uma luz no fim do túnel. Eu só chorava e contava com a ajuda da minha mãe, da minha irmã e de algumas amizades que foram muito específicas durante essa fase da minha vida. A atitude correta foi buscar ajuda médica e eu iniciei um tratamento medicamentoso na época, que foi maravilhoso. Em pouco tempo, né, realmente em pouco tempo, foi questão de 8, 10 dias, eu me transformei por completo com aquela medicação. E ali eu comecei a conseguir a tomar atitudes corretas para sair daquele cenário. O que acontece é que nós atraímos para nossa vida situações que estão na mesma frequência daquilo que nós estamos vibrando. Quando você para estudar física quântica, você percebe que os nossos sentimentos têm ondas eletromagnéticas, elas vibram, né? O nosso corpo está em movimento o tempo todo, nós estamos vibrando, nós estamos numa determinada frequência. Nossas emoções, elas também têm uma determinada frequência. Então o amor, a alegria, a paz, nosso relacionamento com Deus, a espiritualidade, isso tudo são frequências altas. O medo, a apatia, a ansiedade, a inveja, a tristeza, são sentimentos de baixa frequência. Quanto mais tempo você passa numa frequência, mais daquilo você traz para sua vida. Na palavra fala, né, que a nossa vida se dá em direção dos nossos pensamentos. E isso é uma verdade, porque eu vou guiando a minha vida em direção daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou emitindo, daquela frequência. Então, quando você tá no estado depressivo, quanto mais baixo você fica, mais cenários para baixo você abre. E aí você começa a trazer para todas as áreas da sua vida situações indesejadas, porque você está triste, você está com medo, você está completamente frustrado, sem esperança. Você só quer que tudo acabe logo. E você começa a trazer isso para todas as áreas da sua vida. Então, a vida
profissional ela tende a piorar, os relacionamentos, as amizades, as circunstâncias do dia a dia que você começa a atrair para sua vida. No meu caso, a ansiedade, ela veio junto. Eu comecei a tratar a depressão, eu comecei a viver uma ansiedade. Então, eu tava o tempo todo com um aperto no coração, eu tava o tempo todo sem conseguir focar no agora, sem conseguir desenvolver nenhuma atividade, eu tava o tempo todo com aquele sentimento de ansiedade. Precisei aumentar a dose do meu remédio. Com esse aumento dessa dose do remédio, eu comecei a ter insônia, eu precisei entrar com uma outra medicação. Então eu tomei 2 medicações, mas foram muito importantes, porque quando a medicação começou a fazer efeito e eu comecei a sair daquele estado de tristeza profunda, eu comecei a elevar a minha frequência, eu comecei a elevar os meus pensamentos, eu comecei a perceber que havia vida ali, que era possível sair daquele cenário, que eu ia conseguir voltar a transformar a minha vida de novo e a alcançar os meus sonhos. Então, com a medicação correta, né, eu percebi ali que eu tava vivendo uma situação neuroquímica e que aquilo começou a entrar num certo controle, num certo equilíbrio. Eu comecei a ter vitalidade, eu comecei a ter foco, eu comecei a conseguir trabalhar a minha inteligência para entender o cenário que eu estava vivendo e sair daquele cenário e viver novas coisas na minha vida. A primeira atitude correta que eu tomei foi buscar ajuda médica. No meu caso, eu não fiz terapia, mas é muito importante também fazer o tratamento medicamentoso conciliado com a terapia. Porque o remédio, ele vai te ajudar a voltar para o seu estado, para o seu equilíbrio, mas ele não vai mudar o cenário da sua vida. Você vai permanecer vivendo aquele cenário que provavelmente te levou para aquele sentimento, para aquela situação. No meu caso, foi um cenário de muita frustração, muita insatisfação que foi gerando esse sentimento. Para outras pessoas pode ser uma situação específica, uma perda, mas sem a terapia você vai permanecer tendo que encarar aquela realidade, só que agora você tá medicado, é como se você maquiasse aquela situação, só que você precisa trabalhar a raiz. Eu não fiz terapia por uma escolha minha, mas eu tomei uma série de atitudes que me levaram a ter as ações corretas. Fica aqui um alerta, não faça só o tratamento medicamentoso e ponto, porque senão você vai passar o resto da sua vida tomando esse remédio. Se você chega ao nível de precisar do tratamento medicamentoso como eu cheguei, entenda que na hora que ele começa a fazer efeito, você precisa pegar esse impulso, essa vitalidade, esse respiro aí que esse tratamento trouxe e começar a tomar as atitudes corretas para que você mude o cenário da sua vida, para que você trabalhe as raízes. E aí o segundo ponto foi a leitura da palavra. Ler a palavra todos os dias alimentava a minha alma, o meu espírito, me trazia força, renovava as minhas forças, me trazia energia, fortalecia o meu íntimo, me trazia sabedoria, me aproximava de Deus. Eu conseguia sentir que o Espírito Santo estava comigo o tempo todo. No meu pior momento, eu tinha certeza absoluta que Deus estava ali. Então, ler a palavra todos os dias me fez muito bem. Um outro ponto, eu comecei a pegar versículos bíblicos da palavra, anotar numa folha e ler aqueles versículos como uma forma de declaração para minha vida. Eu não aceitava aquela situação. Então, eu sempre orava e eu falava, eu não aceito essa situação sobre a minha vida. E eu sempre profetizava que eu ia ver a cura, que eu ia viver a libertação daqueles remédios, que eu ia viver uma nova vida. E eu declarava a palavra sobre a minha vida, como, por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu pegava numa folha e colocava ali. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. E eu fui fazendo isso com vários versículos e eu li aquilo todos os dias, declarando aquilo para minha vida. Eu colava frases, versículos bíblicos pelo espelho do meu quarto, do banheiro, na porta da geladeira, para eu lembrar a minha mente o tempo todo que eu tava vivendo aquele processo, mas que já já eu ia sair daquilo. Eu tinha o meu caderno de oração e aqui tá um livro que fez toda a diferença na minha trajetória para sair daquele cenário, para vencer a depressão e a ansiedade. Eu coloquei esses lápis aqui para marcar, porque eu não achei os marcadores. E é o livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Esse livro, ele é excepcional, ele é maravilhoso. O que aconteceu? Após aplicar aquilo que esse livro ensina, que tá em concordância com a palavra de Deus, eu iniciei o desmame do remédio.
Eu consegui vencer aquela época, eu consegui vencer aquela fase. E hoje eu sou uma mulher curada. Eu sou apaixonada pela vida. A cada dia mais essa paixão aumenta dentro do meu coração. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter esse sentimento, por ter essa vitalidade, por ter vontade de me cuidar de novo, vontade de voltar a sonhar. E eu quero ler pra vocês aqui, ó, o que eu fazia. Na página 93 tem uma frase que eu comecei a ler todos os dias antes de dormir. E eu não só lia, mas eu ficava repetindo ela na minha mente e entendendo que aquilo estava de fato fazendo mudança no meu corpo físico. Todas as células, tecidos, nervos e órgãos do meu corpo estão sendo, neste momento, tornados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidas em meu corpo. Gente, tá aqui, ó. Eu tinha marcado e eu lia todos os dias antes de dormir. E aí eu deitava, fechava os olhos e começava a repetir essa frase na minha mente e imaginava um funcionamento do meu corpo perfeito. Eu sempre acreditei que se Deus me criou perfeita, com um funcionamento perfeito de todos os meus órgãos, eu creio que eu posso voltar para esse estado de perfeição a qualquer momento, caso ele comece a entrar em desequilíbrio. Então eu começava a imaginar todo o meu corpo, toda a minha mente funcionando em perfeito estado. E aqui eu lia também todos os dias na página 108, que é uma prece, né? Uma oração aqui que ele fez para uma irmã dele. E no caso ele começa, essa prece é pra minha irmã Catarina. Só que eu falava pra mim, e ele fala, né, pra ela estar relaxada, em paz, tranquila. E eu falava pra mim mesma, eu falava, eu estou relaxada, em paz, tranquila, bem equilibrada, serena e calma. A inteligência curadora na mente subconsciente que me criou, o corpo, está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e ossos do meu ser de acordo com o modelo perfeito de todos os órgãos existentes em sua mente subconsciente. No caso, gente, ele tá falando de Deus. Silenciosamente, tranquilamente, todos os padrões deformados de pensamento na mente subconsciente são eliminados e dissolvidos. E a vitalidade, a completude e a beleza do princípio da vida se manifestam em todos os átomos do meu ser. Eu estou agora aberta e receptiva às correntes curadoras que por mim fluem como rio, restituindo minha saúde perfeita, a harmonia e a paz. Todas as distorções e imagens feias foram varridas pelo oceano infinito de amor e paz que flui através de mim. Assim é. Eu lia isso todos os dias pela manhã e pela noite. E aquela outra frase, eu mentalizava ela e ia dormir pensando na minha saúde perfeita, em todo o funcionamento do meu corpo perfeito. Eu não permaneci nessas orações por muito tempo. Foi questão de umas 2 semanas e conciliado com tratamento, conciliado com oração, com leitura da palavra, declarações da palavra, tudo isso, e com a declaração de eu não aceito esse cenário sobre a minha vida. Eu venci aquele cenário e hoje eu vivo uma vida completamente diferente, completamente ativa, amo fazer atividade física, amo me cuidar, cada dia querendo ver experiências maiores e melhores, cada dia mais querendo entender qual é o propósito de Deus para minha vida. E eu quero falar para você que se foi possível para mim, é possível para qualquer pessoa. Então, tá aqui o meu testemunho sobre, bem resumido esse vídeo, espero que tenha ajudado. E é isso, se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, quiser saber mais, pode deixar aqui nos comentários, pode me chamar lá no Instagram, eis-me aqui para poder ajudar vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.